O ministério singular. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Ministério singular significa um único ministério. Singular, único. Não há dois ministérios. Nós vamos tocar ao longo dessa mensagem que, por um lado, nós temos ministérios individuais. Nós vamos ver isso ao longo da mensagem, mas tudo culmina no único ministério, que é o ministério singular, e esse ministério que iniciou com o nosso amado Senhor Jesus. Amém? Antes de entrarmos na questão do ministério, irmãos, nós precisamos de ganhar que o foco, a nossa função na vida da igreja é servir aos irmãos. Nós vivemos a vida da igreja sendo aperfeiçoados a servir aos irmãos. É como uma locomotiva e a linha de trem, né? Tem dois trilhos, na verdade. O trem ele não anda somente um trilho, mas ele anda em dois. De um lado, irmãos, nós podemos tocar que é o desfrute. Mateus 25 fala sobre as virgens, né? Mostrando para nós a questão de encher as vasilhas, que é a nossa busca ao Senhor, que é o nosso crescimento em vida. Ou seja, quanto mais desfrutamos, mais vida nós recebemos, mais Deus dispensa a sua vida para nós. Mas, por outro lado, irmãos, ainda assim, em Mateus 25, mostra para nós a questão das obras, que vemos ali a parábola dos talentos. Todos nós recebemos o talento. Quando cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito, e juntamente com o Espírito, nós recebemos o dom. E à medida que nós vamos exercitando esse dom ele se torna um ministério. Na igreja nós vemos que há muitos ministérios. Temos o ministério da música, né? Tem os irmãos que servem na música, tem o ministério da palavra, tem o ministério do serviço de criança, de recepção, né? Então tem vários serviços na igreja, ou seja, há vários ministérios. E esses ministérios, eles são compostos por irmãos que servem. Se você recebeu o dom, por exemplo, as irmãs estão servindo na recepção. À medida que as irmãs vão exercitando esse dom vai se tornar um ministério. Então esse se tornou o ministério das irmãs e os irmãos que servem na recepção. Essa linha de trem, irmãos, ela funciona, né? A nossa vida da igreja, ela flui de maneira normal, quando nós desfrutamos o Senhor e quando nós servimos aos irmãos. Ou seja, não há como nós vivermos a vida da igreja de maneira normal se nós não nos aplicarmos aos serviços da igreja. Eu e você precisamos servir. Uma notícia para você: se você ainda não está servindo, você precisa de buscar ao Senhor para poder entrar para dentro de algum serviço. Você não pode ficar de fora. Amém? Fala para você mesmo: eu não posso ficar de fora. Por quê, irmãos? É um privilégio e uma oportunidade única para nós, né? Você pode servir, todos os irmãos podem servir. O serviço ele não é restrito a um grupo pequeno de irmãos, mas todos os irmãos podem servir. Senhor Jesus. Então, irmãos, voltando para o ministério singular que iniciou com o Senhor Jesus, vamos abrir em Lucas capítulo 3, versículo 23. Ó Senhor Jesus, vamos procurar abrir o nosso coração, irmãos, né, e entrar para dentro da palavra, porque o Senhor ele quer nos direcionar, amém? Você quer receber a direção do Senhor? Então precisamos abrir o coração e também exercitar o nosso espírito, né? Lucas 3, versículo 23. Ó Senhor Jesus, amém? Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então Jesus ele iniciou o ministério. Com 30 anos de idade, esse ministério ele se iniciou. O ministério singular. E Jesus, sendo o primeiro, ele tinha que passar esse ministério para alguém, dar continuidade. Pois o Senhor Jesus, ele já sabia o processo que ele precisava passar nessa terra. E ele precisava deixar aqui um legado.
E ele separou 12 discípulos para aperfeiçoá-los. Amém? Vamos abrir em Lucas 6, nós vamos ler alguns versículos, para a gente poder ganhar na palavra, amém? Lucas 6, versículo 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então, irmãos, o Senhor Jesus, baseado em oração, em comunhão com o Pai, ele escolheu 12 dentre os discípulos para aperfeiçoá-los, e também os chamou de apóstolos. Por meio dos apóstolos, o Senhor ele fez uma obra grandiosa. Nós vemos em Atos que por meio dos 12 apóstolos, o Senhor ele ganhou milhares de judeus. Primeiro com a pregação ali, Pedro se levantando entre os 12 no dia de Pentecostes, e ali se levantando 3.000, que creram no Senhor e foram batizados. Mais à frente nós vemos, quase 5.000 também recebendo ao Senhor. Então o Senhor ele aperfeiçoou os 12, e por meio dos 12 também o Senhor ganhou milhares de judeus. Mas o interessante, irmãos, que o Senhor lhe deu a comissão aos apóstolos para ir, portanto, e pregar, até os confins da terra, para testemunhar todas as nações. Mas os apóstolos, eles permaneceram apenas em Jerusalém, eles não foram além de Jerusalém, permaneceram em Jerusalém, ganharam muitos judeus, mas ainda assim não era o encargo, final que o Senhor tinha entregue aos apóstolos, era para ir até os confins da terra. Então o Senhor ele levantou mais um, o Senhor levantou o apóstolo Paulo, levantou um novo apóstolo. Quero que os irmãos prestem bastante atenção nisso. Deus levantou um novo apóstolo, que foi Paulo, mas Deus, ele não levantou um novo ministério, ele levantou um novo apóstolo, devido à necessidade, mas o ministério, irmãos, é o mesmo ministério, é um ministério singular, Senhor Jesus. Então Paulo, sendo esse chamado fora de tempo, como ele mesmo fala, se considerando ser o menor de todos os santos, a esse o próprio Senhor Jesus apareceu e o separou, designando-o para o ministério. Senhor Jesus. Então Deus levantou um novo apóstolo, mas não outro ministério. É o ponto chave dessa mensagem. Nós todos, irmãos, servimos neste ministério. O ministério, ele visa a edificação do corpo de Cristo. O Senhor tem nos falado essa mensagem, algumas mensagens já, ao longo deste semestre que passou, e o Senhor vai continuar falando conosco, para que nós possamos realmente, irmãos, nos engajar com foco, neste ministério. Nós vamos tocar que esse ministério, irmãos, ele não é um ministério que visa satisfazer as nossas preferências, as nossas vontades, não é interesse pessoal. Se você serve em um serviço da igreja, não é para poder satisfazer o seu interesse pessoal, não é porque você gosta de tocar violão, não é porque você gosta de tocar bateria, não é porque você gosta de servir na recepção, mas, irmãos, é porque nós servimos cooperando com este ministério, e o foco do ministério é a edificação do corpo de Cristo. Então, se você está servindo, você está cooperando com o ministério, está cooperando com a edificação do corpo, independente do serviço, irmãos. Às vezes você acha que onde você serve não tem tanta importância, mas sim, irmãos, o seu serviço ele é extremamente importante, porque o Senhor te separou, e o Senhor aprove revelar, o Filho em você, e Ele te deu o dom conforme a sua vontade. Não foi o dom que você queria ter, mas é o dom que aprove ao Senhor dispensar para você. Então o que cabe a mim e a você é valorizar o que o Senhor fez, e o que o Senhor está fazendo. O dom que o Senhor te deu, um dia Ele irá voltar, e Ele irá ver se nós multiplicamos o nosso talento, se nós exercitamos o nosso dom, se esse dom ele se tornou um ministério.
Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Uma base sólida deste ministério, irmãos. Vamos abrir em Atos, capítulo 1, versículo 15 ao 17. Amém? Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Então o próprio Judas, que foi o que traiu o Senhor, ele ainda assim tinha parte nesse ministério. Após ele ter se extraviado, seguido o seu caminho, havia a necessidade de levantar um outro para poder receber, esse encargo, para tomar o seu encargo. Versículo 25. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Então aqui, foi separado José, chamado Barsabás, e Matias, e eles orando ao Senhor, tiraram sorte, e caiu sobre Matias, e Matias veio então a assumir o encargo de Judas, esse que transviou. Ou seja, irmãos, há ou não há a importância de todos os irmãos servirem? Amém. Quando eu saio, irmãos, eu deixo de exercer a minha função, todo o corpo sente. Quando você deixa de servir, quando você negligencia o dom que o Senhor te deu, você precisa ter a consciência de que você está fazendo falta no corpo, e esse serviço, ele precisa avançar. Se você não exercitar o dom, não se aplicar, todo o corpo ele está sentindo. Se eu deixar, irmãos, igual os irmãos citaram, alguns irmãos não estão conosco aqui nessa manhã, e esses irmãos estão fazendo falta, para a igreja de Ribeirão das Neves. Nós precisamos encorajar uns aos outros, não podemos deixar, irmãos, nenhuma brecha. Nós precisamos encorajar todos os irmãos, e individualmente nós precisamos de tocar que nós temos a importância, neste ministério. O Senhor te separou, amém? Para poder fazer parte deste ministério. Senhor Jesus, não podemos desanimar. 2 Coríntios 4:2. Senhor Jesus, amém. 2 Coríntios 4, vamos ler o versículo 16, amém? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, esse é um encorajamento para nós. Às vezes nós desanimamos, Às vezes alguma fraqueza, vem algum desânimo, às vezes um falar frio, ou às vezes nós percebemos que nós somos falhos. E aí quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, aí é onde que nós desanimamos, porque nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não haveria necessidade de Deus ter gerado a igreja, ter gerado a vida da igreja para sermos aperfeiçoados. Se nós julgarmos que somos perfeitos, irmãos, no dia que tropeçarmos, nós não queremos mais saber de voltar, Então, nós precisamos o quê? De reconhecer a nossa fragilidade. Eu sou pecador e eu careço da glória do Senhor. Se não for a graça de Deus, irmãos, nós estaríamos perdidos. Nós nem sequer estaríamos aqui nessa manhã. Por isso nós precisamos o quê? Olhar para o Senhor, olhar para o alto. Porque por mais que o nosso homem exterior se corrompe, o homem interior ele se renova de dia em dia, irmãos. Todos os dias nós estamos sofrendo essa transformação. Agora imagina se você desanima e aí você resolve então ficar na sua casa. Não quero saber mais de reunir, vou ficar em casa, não sou digno de estar no meio dos irmãos. Irmãos, em casa, sozinho, você vai ficar encorajado ou vai ficar ainda mais desanimado?
O que você acha? Hein? Se você ficar em casa, vai ficar mais desanimado. Quanto mais afastamos das reuniões, mais enfraquecido nós ficamos. Mas se você está se sentindo fraco, desencorajado, e aí vem para a reunião, e aí você está junto com os irmãos, aí você volta a queimar novamente. Por mais que você não quer, o irmão Esdras até fala, né? Nós precisamos de esmurrar o nosso corpo, trazer esse corpo para as reuniões, porque esse corpo ele precisa de vida. E nas reuniões nós temos vida. Você crê que nas reuniões tem vida? Então é por isso, irmãos, nós estamos aqui nessa manhã para receber vida. Se ficarmos em casa, temos grandes oportunidades, né, de tocar em morte. São muitas coisas, né? Se ficarmos em casa de maneira prática, ou nós vamos ficar mexendo no celular, ou vai ver televisão, né, internet, vai ficar vendo as notícias do dia. Senhor Jesus. Mas na vida da igreja nós temos vida, né? E essa vida vence a morte, irmãos. O nosso corpo ele precisa todos os dias tocar na vida de ressurreição. Quando ficamos desanimados, significa, irmãos, que nós estamos voltando para o velho homem. E o velho homem ele já morreu, não é isso? O profeta ontem falou conosco. O velho homem, o último Adão, né? O velho Adão ele já passou. Jesus ele foi o último Adão. Ou seja, ele pôs fim à velha criação. Mas quando voltamos para o velho Adão, significa que nós estamos voltando para a morte. E nós não podemos voltar para a morte, muito menos permanecer na morte. Precisamos sim tocar no Senhor. Se estamos ficando frios, significa que a morte está entrando, irmãos, né? Está havendo vento frio, né? Está vindo coisas contrárias a este ministério. E o Senhor ele quer nos colocar para cima, né? Não importa, irmãos, se pecamos. A questão é se nós nos arrependemos e voltamos o coração ao Senhor. O Senhor é o maior interessado nesse negócio. Se eu voltar o coração para o Senhor, Ele é o mais interessado, porque Ele está nos aperfeiçoando. Senhor Jesus. Versículo 1. Ainda 2 Coríntios, né? 4, versículo 1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, irmãos, não é segundo a sua capacidade, a minha capacidade, não é segundo a nossa força, mas é segundo a misericórdia. Olha só, é segundo a misericórdia que nos foi feita, irmãos. Então nós não podemos desfalecer, amém? Vamos encorajar, irmãos, vamos invocar o Senhor, desfrutando junto com os irmãos. Senhor Jesus. 2 Coríntios 6, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Esse é um ponto importante, irmãos. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Hoje nós estamos vivendo a vida da igreja sendo aperfeiçoados para permanecermos na vida. Não podemos dar nenhum motivo de escândalo, né, para que o ministério não seja censurado. Quando saímos para pegar o evangelho, nós vemos que há muitos cristãos que desanimam por ver situações na igreja, né? Às vezes, mau testemunho de irmãos. Então, há muitos irmãos, né, que apoiam em outros irmãos. E quando esses irmãos tropeçam, então, muitos seguem, né, a esse e vão ladeira abaixo. Mas nós, irmãos, precisamos de perceber que estamos no caminho de ser transformados, né? Nós estamos vivendo a vida da igreja que é o casulo e estamos sendo transformados. Então, sim, às vezes nós percebemos coisas, mas nós precisamos de crer que o Senhor está trabalhando em nós, né? Nós estamos em obra. Não há nenhuma situação que é impossível para o Senhor, né? Não há nada que o Senhor não possa transformar. Nós precisamos de crer, né, que o Senhor está nos aperfeiçoando e Ele vai completar essa obra. Até o dia que o Senhor irá voltar, Ele vai transformar-nos completamente. Mas até que esse dia chegue, irmãos, ainda nós vamos falhar, né? Nós vamos tropeçar, vamos esbarrar uns aos outros, mas vamos olhar para o Senhor e pedir que o Senhor nos dê graça
para não censurar este ministério, né? Para não darmos motivo de escândalo. E o segredo é não confiar em nós mesmos, mas é exercitar o Espírito. Se exercitamos o Espírito, nós estamos no Senhor. Mas se confiarmos na nossa capacidade, na nossa força natural, ainda é o velho homem que está fazendo, né? E o final é morte, né? Aquilo que vem do velho homem é morte. Por mais que sejamos fortes, uma hora a nossa força ela chega ao fim. Senhor Jesus. Então o caminho, irmãos, é nós confiarmos no Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Efésios 4, versículo 11 e 12. Senhor Jesus, amém. Amém? E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, aqui vemos a questão de exercitar os nossos dons, né? Nós vamos exercitando os dons, esses dons, eles vão se tornando ministérios. E o Senhor concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Há irmãos na vida da igreja que já têm esses dons exercitados, né? Já se tornaram um ministério. E esses irmãos que já têm um ministério, o encargo deles é o quê? É aperfeiçoar os demais irmãos, é aperfeiçoar os santos, para que cada irmão, para que cada um de nós possamos também desempenhar o nosso ministério, o nosso serviço, né? Serviço aqui também é ministério. Para o quê? A edificação do corpo de Cristo. Aí eu pergunto para os irmãos, né? Às vezes nós ficamos esperando dos irmãos, né? Os irmãos estão à nossa frente, achamos que o encargo é somente daqueles que estão à frente, né? É só o encargo do Pedro Dong, do Esdras. Mas não, irmãos, o encargo é de todos os irmãos. Eu não posso ficar na minha zona de conforto esperando a reação dos irmãos. Nós precisamos reagir, né? Eu e você precisamos servir. Quando você percebe que servir é um privilégio, irmãos, aí você vai se colocar mais. Antes, nós não tínhamos esse privilégio. Vivíamos no mundo, né? Cada um fazendo o que bem entendia. Mas um dia o Senhor nos separou da condição em que estávamos, uma condição de trevas, e nos colocou no melhor lugar, que é a vida da igreja. E na vida da igreja, irmãos, nós temos esse privilégio de servir ao Deus único, né? De fazermos parte desse ministério singular, esse único ministério. Então, esse aperfeiçoamento que estamos sofrendo, né? Onde todos os santos podem desempenhar o serviço, podem desempenhar o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Aí o nosso coração ele precisa estar cheio de gratidão, né? O seu coração nessa manhã, ele está grato ao Senhor? Amém. Se você olhar o que o Senhor já fez na sua vida, né? Aí fora às vezes nós ouvimos pregações falando que Deus transforma quando você fica muito bem financeiramente, né? Mas isso aí não é o que o Senhor tem de melhor, né? De mais preparado para nós, irmãos. O que nós estamos ganhando na vida da igreja é a transformação da nossa alma, que é algo super importante, irmãos, porque a nossa alma transformada, ela será útil no reino, né? Naquele dia o Senhor vai poder nos usar, mas o Senhor ele já pode nos usar hoje. Se você se abrir ao Senhor, né? Valorizando essa obra maravilhosa que o Senhor tem feito, o Senhor ele vai poder te usar de maneira grandiosa. Quando mais nos colocamos, mais o Senhor pode nos usar para servir. Quanto mais eu me consagro, quanto mais você se consagra, mais útil você vai ser nas mãos do Senhor. Às vezes nós temos o conceito, né, de que mas eu tenho que abrir mão de muitas coisas, né, eu tenho que deixar de fazer muitas coisas. Mas irmãos, se nós negarmos a nossa vida da alma, o Senhor ele vai ter mais espaço em nós para nos usar. Se você quer servir ao Senhor, né, se eu quero servir ao Senhor, ser ainda mais útil, então eu e você precisamos de abrir mais o nosso coração e permitir que o Senhor trabalhe em nós. Senhor Jesus. 1 Timóteo 4,11. Aliás, 2 Timóteo 4,11.
Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, irmãos, Paulo mostrando aqui a necessidade dos irmãos, né? Todos os irmãos são úteis ao ministério. Quando eu e você estamos servindo, você é útil ao ministério. Como falei, né, no início, quando eu e você deixamos de exercer a nossa função, então estamos fazendo falta nesse corpo, amém? 1 Timóteo 1,12, é o versículo que nós lemos, vamos ler novamente. Senhor Jesus, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Irmãos, o Senhor considerou Paulo fiel. Eu e você, nós somos fiéis. Paulo naquela época era fiel. Paulo era perseguidor da igreja, né? Mas Deus o considerou fiel. Irmãos, não importa como nós vemos a nós mesmos, né? Às vezes nós achamos que não somos capazes, ou não somos dignos, mas se o Senhor nos separou, Ele nos considerou fiéis. Se você está aqui nessa manhã, o Senhor te considerou fiel. Encoraje o irmão do seu lado, fala com ele, né? O Senhor te considerou fiel. Ainda fala para o irmão do seu lado, designando para o ministério. O Senhor te designou para o ministério. Você foi designado para o ministério. Irmãos, então você foi designado para o ministério. O que você acha disso? Isso é bom? Então abre 2 Coríntios, ainda nesse fluir, 2 Coríntios 3,6. Senhor Jesus. Amém? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você foi designado para o ministério, e o Senhor te habilitou para esse ministério, e é o ministério do Espírito e vida, irmãos. É desse ministério que nós fazemos parte. Qual ministério você faz parte? É o ministério de Espírito e vida. Esse ministério, irmãos, é onde está incluído todos os irmãos. Todos fazem parte desse ministério. O seu dom exercitado se tornou seu ministério individual, mas este ministério, ele visa o ministério, que é a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. 2 Timóteo 4,5. 2 Timóteo 4,5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, pega essa palavra para você, né? O Senhor, Ele está te encorajando a cumprir cabalmente o teu ministério. Não vamos ficar olhando, né, para as dificuldades, para os problemas. Nós precisamos de olhar para o Senhor e crer que o Senhor já nos separou, nos designou para o ministério. Eu e você já somos habilitados. O Senhor te habilitou. Agora você e eu precisamos exercitar mais o nosso espírito. Todos recebemos o dom, amém? Você crê que recebeu o dom? O primeiro dom que você recebeu foi o dom de profetizar. Quando você creu no Senhor, invocou o nome do Senhor, você profetizou que Jesus é o Senhor. No seu batismo foi um testemunho do Evangelho, né? De uma pessoa incrédula que creu no Senhor e foi batizada recebendo ao Senhor. Então um dom, no mínimo você tem, que é o de profetizar. E esse dom, sendo exercitado, ele vai se tornar um ministério. Um exemplo, né, que o irmão até cita nessa mensagem, é como uma criança, um bebezinho, que futuramente ele vai se tornar um grande cirurgião. Imagina, né, uma criancinha, um bebezinho,
que no futuro será um cirurgião e um bom cirurgião. Mas aí, ela ainda sendo criança, você entrega um bisturi na mão dela. O que essa criança vai fazer? Né? Misericórdia, né, irmãos? Não pode entregar um bisturi na mão de uma criança, porque ela ainda não exercitou o seu dom. Até ela se tornar um grande cirurgião, tem todo um processo, não é verdade? Vai crescer, vai estudar, né? Vai se formar, vai fazer residência, tem todo um processo. Assim somos nós, né? À medida que vamos exercitando os dons, o Senhor ele vai nos entregando mais encargos. Quanto mais você vai se colocando, irmãos, quando você mais vai se dedicando ao Senhor, mais o Senhor vai confiando a você. Aquele que recebeu 5 talentos, ele multiplicou para 10. Mas aquele que recebeu 1 talento e escondeu, então o Senhor fez o quê? Tomou o seu talento e entregou para aquele que já tinha 10. Porque quanto mais, irmãos, né, nós exercitarmos, aquele que mais tem, mais irá receber. Hoje nós servimos na vida da igreja. No reino, o que nós iremos fazer? Iremos continuar servindo, né? Esse serviço hoje é só um aperfeiçoamento para nós servirmos ao Senhor por toda a eternidade. Então, é um privilégio para nós vivermos a vida da igreja e servir aos irmãos. Ganhe esse encargo, irmãos. Eu e você precisamos servir. Há muitos serviços, há serviços que necessitam de irmãos. Às vezes nós vemos serviço de segurança, né? Precisa de irmãos para servir. Às vezes fica pesado somente para um grupo, né, pequeno de irmãos. Mas aí quando você se coloca, você soma força para que esse serviço ele possa avançar ainda mais. Ó Senhor Jesus! Então nós somos importantes, irmãos. Para nós fecharmos é Romanos 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por um lado, nós não podemos pensar de nós além do que convém. Não vamos achar que somos grandes e fortes, capazes o suficiente para vivermos sozinhos, né, e sem depender do Senhor. Mas, irmãos, por outro lado também, o Senhor, ele, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, é dessa maneira que nós precisamos pensar, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Ou seja, o Senhor ele já te deu um dom, ele já te deu a graça suficiente para você servir na igreja. Então o que eu e você precisamos fazer é assumir a nossa responsabilidade. Você quer assumir a sua responsabilidade? Há um galardão para aqueles que hoje assumirem essa responsabilidade. Versículo 4: porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, o nosso serviço precisa ser cheio de alegria, né, com dedicação. O Senhor ele não vai aceitar um serviço que nós fazemos de má vontade, ou só porque o nosso nome está na escala, né? O Senhor ele está olhando o nosso coração. Se o nosso serviço é um serviço de alegria, irmãos, o Senhor ele se alegra junto conosco. E se é um serviço com o coração grato, né, o Senhor ele vai ainda nos confiar mais encargo. Vamos exercitar o nosso dom, irmãos, né? Esse dom que o Senhor nos entregou, esse talento, ele não pode ser enterrado, ele precisa ser multiplicado. Senhor Jesus, então nós vamos esperar, irmãos, né? Ficar esperando o fulano de tal, né? O irmão que está à frente, né? Ou aquele que está para chegar ainda, né? Chegou na reunião, já exercita o Espírito, né? Canta os hinos com alegria. Vamos movimentar a vida da igreja, movimentar as reuniões,
para que sejam reuniões alegres, cheias de desfrute, cheias de encargo, né, para que todos nós sejamos aperfeiçoados, e o ministério, né, ele venha a ser concluído com a edificação do corpo de Cristo, amém? Jesus é o Senhor, amém.